Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 8 de maio de 2020. Na descrição do vídeo o link dessa matéria. Bolsonaro não desistiu lá do Ramagem, a AGU, né, já se mexeu em relação a isso. Agora essa matéria aqui vem falando sobre isso, mas dentro da matéria, gente, tem aquela nossa famosa... vamos dizer assim, emplacada, né, para dar uma ideia daquilo que não existe. É aquele tipo de matéria que traz a verdade, mas tem sempre um mas na história. Vamos lá? Vamos lá. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, tem conta bancária, dá um pulinho, seja apoiador, seja colaborador. Vamos, matéria. Olha só isso aqui, gente. Eu gosto dessas. Eu gosto muito dessas matérias. Olha só. A AGU pede que Moraes reconsidere a suspensão da posse de Ramagem na PF. Bom, até aqui o título normal. O presidente Jair Bolsonaro não desistiu de emplacar Alexandre de Ramagem no comando da Polícia Federal. A Advocacia Geral da União pediu que o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, reconsidere a liminar que anulou a nomeação do delegado na PF para o comando da corporação. Tranquilo, sem nenhum problema, normal. Ramagem, agora é aqui, gente, que vem a palhaçada, a distorção e a papagaiada. E eu vou explicar para vocês, ó. Olha só como o jornalista aqui, ele usa a má fé da desinformação. Traz a matéria certinha, mas aqui ele precisa dar o toque, né, para esculhambar o coreto. Ramagem é amigo pessoal de Bolsonaro e de seus filhos, em especial do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Bom, para aqui rapidinho para a gente explicar um detalhezinho para quem não sabe. Ramagem entrou na vida de Bolsonaro em 2018, quando ele se elegeu a presidente da República, após a facada, e Michel Temer, presidente então em exercício, trocou o comando da Polícia Federal. E aí, o Ramagem é quem ficou, né, responsável pela segurança do presidente eleito Bolsonaro. Presta atenção, 2018, pós-eleições. Ou seja, você tem mais ou menos aí 1 ano e 6, 7, 8 meses que Bolsonaro passou a conhecer Ramagem. Até então Bolsonaro não o conhecia. Mas a matéria dá a entender que ele já é assim, ó, amigo finérrimo, companheiro de todas as horas e mais ainda, né, mais companheiro ainda do Carlos Bolsonaro. Prestem atenção nisso. Continuando. A pilantragem tá aqui, gente, a pegadinha tá aqui, que é para fazer você ter a ideia de que realmente as mentiras do Moro têm fundamento. Ou para deixar você meio incógnita. Na última sexta-feira, poucas horas antes da solenidade de posse conjunta de Ramagem e do novo ministro da Justiça, André Mendonça, Alexandre de Moraes concedeu uma liminar a pedido do PDT, Partido Derrotado dos Trambiqueiros, Partido Democrático Trabalhador, vocês entenderam, para suspender a nomeação. Para o magistrado, há indício de desvio de finalidade na indicação do delegado para o comando da PF. Tudo baseado naquilo que Moro falou e que ele absolutamente nada provou. Após a decisão de Moraes, o Planalto tornou sem efeito a nomeação de Alexandre Ramagem para a PF. Em documento enviado na última quarta-feira ao Supremo, entretanto, a AGU alega que a nomeação ainda pode ser avaliada pelo STF. E aí finaliza aqui a matéria. Vocês sacaram a malandragem na matéria, gente? Né? É tipo assim, eles não podem contradizer os fatos, eles não podem mostrar irregularidade, então eles pegam algo que parece uma irregularidade e jogam na matéria e dão uma enfatizada no assunto. Como eu falei para vocês, o Ramagem não é amigo pessoal de Bolsonaro. É amigo, sim. Foi segurança, foi chefe da segurança dele, depois que o próprio Temer é quem indicou ele para cuidar da questão do Bolsonaro, né? E, obviamente, depois que Bolsonaro se tornou presidente, é lógico, há uma aproximação. Não tem isso. Isso não é nada, né? Enfim. Aí depois, o que é que nós temos?
o Ramagem foi escolhido para a ABIN. Ora, os mesmos critérios que validam a escolha para a ABIN são os mesmos critérios que validam a escolha para a PF. Então, se o Ramagem não pode ser da PF, por que Ramagem poderia ser da ABIN? Você vê que interessante a coisa, né? Começa a pilantragem daí. E aí o que acontece? Bolsonaro, Moro entrega o jogo, pula fora do barco, vaza, né? Sai fora, faz o estrago que faz com as suas falas, depois não prova absolutamente nada nas mensagens do seu celular, foi periciado, recuperaram mensagem, não teve uma grama de mensagem dando a entender que o presidente da República tivesse qualquer intenção de interferir na PF, como o Sérgio Moro admitiu no seu, né, pronunciamento de vazamento, de sumiço, de pegar o bico, né? Chegou na PF, ele disse: não, eu não falei nada, eu não disse, a PGR é quem fez o negócio, eu não tenho nada a ver com isso, né? Ele mesmo falou: eu não disse que o presidente comeu, não, vocês estão doidos, né? Ou seja, veja a diferença dos fatos. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que, lembrando, era amigo do Temer, coleguinha do Temer, foi indicado pelo próprio para o STF. Opa! Veja que o Alexandre de Moraes tenta proibir a nomeação do diretor da PF, usando como prerrogativa os mesmos atributos que o fizeram ministro do STF. Você viu que interessante o negócio? Interessante isso, né? Mas é um caso para a gente analisar. Agora, a AGU, né? O que ela fez? Entrou agora com um pedido para reconsiderar. Primeiro, já foi provado que não houve interferência do presidente Bolsonaro, como dizia o Moro. Isso ficou mais do que claro. O depoimento do Sérgio Moro foi considerado fraquíssimo. O cara acende um rojão, uma bomba atômica, tampa os ouvidos e o que explode? Um traquezinho, aquelas bombinhas de São João. Criou-se um furdúncio danado. Se o Alexandre de Moraes tivesse o mínimo de competência como ministro do STF, ele teria voltado atrás e desfeito o que ele fez. Agora, o que foi que ele fez depois disso? Foi questionar Bolsonaro, porque Bolsonaro levou o Ramagem de volta para a ABIN. Olha só, gente, o absurdo, a falta de noção desse camarada. O cara tá na ABIN lá desde né? Ninguém fala nada. Vai para a PF, aí entra o Alexandre de Moraes para atender um pedido de um partido que queria tem uma dupla de irmão, né? Tem uma dupla de irmão que gosta de tocar o terror. Um deles até tentou matar o povo lá com a retroescavadeira. E eu não vi o partido entrar no STF para pedir nada contra o camarada. Mas tudo bem, deixa pra lá. Aí esse partido que não tem o que fazer nada na vida, tava lá pensando como é que eu vou ferrar com o governo, com o país. Peraí, vamos entrar com ação. E entrou com uma ação. Alexandre de Moraes, sem qualquer base, sem qualquer prova, sem nada, meteu a mão aonde não deveria, se intrometeu no outro poder, né? E aí suspende o cara, ele volta para a ABIN. Aí agora Alexandre de Moraes quer que Bolsonaro explique por que o cara... Peraí, se o cara automaticamente não pode ir para onde foi indicado, ele tem que voltar onde ele estava, é óbvio. Aí explica, será que ele não consegue? Será que Alexandre de Moraes está tão sem noção que não consegue nem raciocinar isso? Será que até isso é uma coisa tão simples o presidente precisa explicar? Agora vamos ver qual vai ser as ações do Alexandre de Moraes. Será que ele vai voltar atrás, gente? Isso criou um racha dentro do próprio STF. O próprio STF criticou a ação do Moraes. O Marco Aurélio Mello já propôs aí um trem aí para que ações desse tipo não sejam mais monocráticas. Vai propor, não sei se falou isso só para dar uma friada nos ânimos também, que eu também não acredito não. Aí que ele falou só para dar uma esfriada nos ânimos, né?
Mas a ideia é propor algo, algum negócio aí, para que essas decisões sejam monocráticas e... sejam do colegiado e não monocráticas, para evitar esse tipo de absurdo que Alexandre de Moraes praticou dentro metendo a mão no Poder Executivo. Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações ao longo do dia. Tá aí, gente. Vamos esperar para ver se dá alguma coisa esse negócio da AGU.